Olá, no Papo com o Editor desta semana, no broadcast político, entrevista o senador veneziano Vital do Rego, que é do MDB da Paraíba. Para nos acompanhar, o repórter Daniel Vetterman. Muito bom dia, muito bem-vindo, Daniel, e muito bem-vindo, senador. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui e aceitar o nosso convite aqui no broadcast político. A satisfação é minha, inteiramente à disposição dos senhores. Dos senhores não, né? Porque eu pedi, inclusive, para que nós nos tratemos na informalidade. Que assim o seja. Espero que esses momentos que vocês nos reservam sejam apreciados por quem estiver a nos acompanhar. Um abraço e à disposição. Senador, um assunto que consome grande parte do nosso noticiário, né, no Senado, e hoje vai ter um passo seguinte, né, um passo final, é a PEC emergencial. E depois de quase uma dezena de relatórios, aí o seu correligionário, o senador Márcio Bittar, parece que finalizou o texto, né, que já foi votado e continua sendo votado hoje. A PEC vai para o segundo turno, né, com o auxílio emergencial, mas tem o auxílio emergencial, mas joga o ajuste fiscal, né, para poder pagar essa conta lá para frente, né, já que os gatilhos vão ter efeito só em 2025. Isso, na prática, favorece o presidente Jair Bolsonaro, já que vai deixar um rombo para o futuro, senador? Olha, muito francamente, eu parto do princípio de que a matéria ela foi proposta de uma maneira equivocada. Não foi honesto por parte do governo federal, me perdoe utilizar esse termo, no instante em que você tinha um assunto de tamanha gravidade, que assola tantos milhões de brasileiros, que é exatamente a ausência da não prorrogação do auxílio emergencial, o que terminou, nesses 2 últimos meses, a fazer com que milhões de brasileiros passassem a estar inseridos nos níveis de extrema pobreza. E o que fez o governo? Quando eu falo sobre a não franqueza, a desonestidade do propósito, é que você colocou um assunto que é, de fato, agudo, que é, de fato, doloroso para tantos e tantos cidadãos e cidadãs que infaustamente vivem o problema da pandemia, aqueles que já estavam a vivenciar e aqueles que terminaram por absorver as consequências do desemprego, enfim, e outras situações. E aproveitou o governo federal para embutir, né, diversas outras disposições, novos regramentos que careciam de um debate mais ampliado. Ou seja, fez com que, numa narrativa à opinião pública, fosse dito: se nós não aprovarmos da maneira como nós desejamos, e é importante e justo que nós reconheçamos que houve algumas melhoras por parte do relator Márcio Bittar, mas, mesmo assim, ao final, ontem, nós vimos a sua aprovação, porque o governo disse: olha, se essa PEC não for aprovada da maneira como nós desejamos, nós não teremos o auxílio emergencial. E nela, repito, utilizando o mesmo termo, foram embutidas situações tanto de aspectos fiscais, de natureza fiscal, como também uma antecipação ao tema da reforma administrativa. Eu não tenho nenhuma dificuldade para enfrentar as duas temáticas, como o Congresso não pode ter dificuldade, não pode se abstrair, mas fazendo da maneira que o processo legislativo assim nos incumbe a realizar. Ou seja, estabeleceu um valor extrateto de 44 bilhões, também foi estabelecido, e aí é o ponto que me desagrada tremendamente, porque coloca, não de forma emergencial, mas de forma duradoura, situações em nível de Constituição, até para dificultar a posteriori qualquer tipo de mudança, questões que podem desinstitucionalizar, ou seja, fragmentar, fragilizar a própria rede, a própria estrutura do Estado nos seus 3 níveis. Essa é uma percepção que eu tive no primeiro momento, por isso que eu votei no requerimento para que nós discutíssemos o auxílio, que é algo que indiscutivelmente, inescapavelmente é do momento, e depois pudéssemos nos ater a cada uma das outras matérias. O senhor citou esse limite, né, que tira o destaque que tira o limite de 44 bilhões para o crédito extraordinário, né? Esse limite vai sair da PEC no final? Isso não pode ser um cheque em branco para o governo? Não, inclusive porque em valores que deixam-nos a transparecer que o auxílio vai ser um auxílio de mitigadas proporções.
Mas se nós observarmos que no ano de 2020 os valores foram bem superiores, observar agora que se estabeleceu a 44 bilhões a possibilidade de uso, dá-nos a impressão clara de que o valor que vai ser estipulado pelo governo federal, claro, com a anuência ou não do Congresso, mas claro que nós vamos assim fazê-lo, será de menor valor, né? Então, nós vamos fazer esse acompanhamento. Na verdade, o que me restou mais comprovado é que o governo tinha, utilizando o pretexto que duramente nos assola, e aí não é pretexto, é uma realidade, mas utilizou uma situação para ter outras do seu interesse. E, principalmente, sem que nos fossem permitidos os debates que necessariamente, até para aprimorar, não há dificuldade. Repito sempre, você tem o direito de fazer a sua contestação de mérito, você só não pode deixar de fazer o enfrentamento de toda e qualquer matéria. Assim eu falava em relação à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, assim nós teremos que nos ater à reforma administrativa, como também à reforma tributária. Discutamos e aqueles que tiverem mais convencidos com número para aprová-las, que assim o façam, mas não de uma maneira que limite e tolha a ação legislativa que é do Congresso Nacional. Senador, houve uma articulação aí para tirar o Bolsa Família do teto de gastos. Vários líderes defenderam essa iniciativa, inclusive representantes do governo. O ministro da Economia foi contra. Diante dessa demanda por recursos, ainda mais num cenário de pandemia, o senhor avalia que hoje o teto de gastos está ameaçado ou precisa ser revisto? Eu penso que houve um exagero no principiar, não que eu me indisponha, absolutamente. Eu acho que a matéria, quando há 4 anos foi proposta com as preocupações fiscais, de uma política fiscal, de uma política de responsabilidade, ela tinha todo o arcabouço e tinha todos os seus fundamentos. Só que, por exemplo, e nós não poderíamos adivinhar, mas é possível que nós assim o façamos, projetando situações que sejam anormais. E quando eu falo anormais, não apenas numa pandemia, não apenas num estado de calamidade, outras realidades que surgiram mudanças, inclusive, de estratégias de políticas econômicas. E quando você engessou da maneira como foi engessado no estabelecimento do limite de gastos, você terminou tendo a dificuldade que nós hoje vemos. E se vocês observarem, e com certeza já o fizeram, já houve mudanças e quebra nesse teto quando, no ano retrasado, há 2 ou 3 anos, eu não me recordo se estava como senador, ainda como deputado federal, nós quebramos com a regra de ouro. E isso aconteceu exatamente por quê? Porque o legislador e o governo, à época, não se sentaram para dar uma margem que permitisse uma atuação e que permitisse, exemplifico, que o Estado brasileiro, nos seus 3 níveis, tivessem a capacidade de fazer investimentos. Acho que o erro esteve na medida de como foi proposto, com um engessamento e com uma trava, de tal forma que hoje estivéssemos a ter esse debate. Como é que fica o Bolsa Família daqui para frente? Como garantir, né? É bom lembrar que o programa, tentaram mudar de nome o programa, depois tentaram ampliar, tentaram... Sempre muita discussão sobre o assunto, né? Como garantir um ganho real para esse programa nos próximos anos, com esse aperto que tem no teto, né? Enfim, sem furar o teto. Eu acho que o governo ele tem limitadas, ele tem demonstrado limitadas condições ou capacidade de planejar, né? Ou seja, o governo não fala sobre políticas que melhorem a sua capacidade de arrecadar. Em nenhum momento você observou isso. E aí se cinge, se reserva tão somente a falar sobre os cortes, né, que são necessários, mas não demonstra a capacidade mínima que todo e qualquer governo tem que ter, sempre me referindo às suas 3 esferas, aos entes subnacionais, de ter a capacidade arrecadatória, que nós poderíamos ter na discussão sobre a reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, o item de saber melhor arrecadar, e isso está paralelamente à capacidade de você produzir postos de trabalho, porque só daí você teria recursos a mais à Previdência, ou seria uma dessas alternativas, isso não foi discutido.
em nenhum momento da reforma da Previdência. Quando nós estamos falando sobre a necessária reforma tributária, já tão postergada há mais de 15 anos no nosso Brasil, nós falamos tão somente sobre a simplificação, sim, a sistematização da maneira como devemos arrecadar e como deve ser cobrada a cada um de nós, ela deve ser simplificada, mas parece-me que há aí um tabu tremendo quando você fala sobre estabelecer um novo parâmetro, ou seja, você estabelecer uma forma progressiva, você evitar que o tributo ou esta carga que é tão escorchante de há muito sobre a sociedade brasileira se dê tão somente ou quase que tão somente sobre o consumidor, e o consumidor aquele que menos pode, que desconheça que aqueles que mais podem contribuir não colaboram. Ou seja, você precisa fazer dessa reforma tributária uma reforma que permita a sua simplificação, mas, acima de tudo, mudar os seus direcionamentos, deixar de ser regressiva para ser progressiva e, especificamente e resumidamente, fazer justiça tributária, que é o que nós não vemos nesses últimos anos, ou seja, desde os instantes em que observa-se a glutonice do Estado brasileiro, na sua observação maior, que só sabe cobrar, mas não sabe se exigir. Agora, senador, diante desse aperto, né, o Congresso tem desenvolvido algumas iniciativas. A gente está na fase de elaboração, discussão do orçamento, as comissões foram instaladas, indicaram uma série de emendas, os parlamentares, as bancadas também. O indicado para esse ano até agora está em 47 bilhões, bem acima do que o governo tinha previsto. Tem espaço para pagar tudo isso ou vai ficar, esse valor vai ficar mesmo como uma pressão para o executivo? Não há, a priori, como você identificar as condições de se cumprir essa previsão. Não se pode absolutamente desconhecer desses estabelecidos rigores que nós devemos ter. Nós temos que criar, e o governo tem que criar, outras fórmulas, né, para que nós possamos ter, nesse orçamento, que já vai ser muito complicado, até por força da própria situação atípica de não termos ainda votado, vamos votar até o final do mês de março, provavelmente, tomara e necessariamente que assim seja. Então, nós estamos num cenário completamente distinto daquilo que se deseja normal. Então, essa previsão, ela não é compatível com a capacidade que o governo tem de cumpri-la. Nós temos que ter outros instrumentos e outras formas que devem ser apresentadas e o Congresso se propõe a fazer essa discussão. De que jeito, senadora, poderia ter uma forma... Você falou da arrecadação, o governo, pelo jeito, não está disposto a ampliar a arrecadação, nem tem feito nada para isso. E que jeito vai poder... Quando eu falo ampliar, irmão, até a gente tem que ter muito cuidado para que nenhum amigo... Melhorar a arrecadação. Melhorar, é saber como fazer. Eu não estou falando em criar novos tributos, sim, absolutamente. Ninguém suportaria, ninguém mais conceberia e se permitiria ver o Estado brasileiro ampliando essa já desmesurada carga tributária. O que eu estou falando é que o governo ele é muito incompetente, e eu não estou me cingindo apenas a esse período de 2 anos, não. Eu estou falando de uma maneira geral e num período significativo, né? Remoto, inclusive, ou seja, a incapacidade que o Estado brasileiro, nos seus 3 níveis, tem de saber arrecadar, de saber propor políticas que assim possam. Há uma licenciosidade. Vamos citar aqui o caso dos inúmeros refis que a Câmara Federal, e eu tive a oportunidade, né, durante o mandato que me foi conferido pela população da Paraíba, eu devo ter participado de pelo menos 6 ou 7 grandes refis. Então, essa cultura que se criou, que se estabeleceu, quase que indestrutível, quase que inabalável, de você ter o devedor que tem a tranquilidade sempre de não pagar, porque o refis vem a posteriori, é fato que lastimavelmente, se transformou como se fosse a cultura de um Estado insolente, né? E outras situações que nós observamos que mostram essa indolência, que mostram essa negligência quase que dolosa
do governo federal, principalmente dele, que é o maior arrecadador, de saber fazer isso. E também de se dispor a cobrar quem mais pode. Ou seja, o sistema financeiro nacional, ele parece ser posto numa redoma, ou seja, ele é inalcançável, há uma impenetrabilidade. Quando se fala, como na semana passada, se eu não estiver enganado, vocês me corrijam, por favor, o ministro Paulo Guedes mencionava sobre a possível cobrança de algum tributo sobre o sistema bancário, uma reação completa se deu. Por quê? Porque também nós constituímos como uma figura sacrossanta o mercado, que é tão importante, não há dúvidas, mas ele não pode ser aquele que vai reger a tudo aquilo que o segmento político, a administração pública deva e possa fazer. Essa é a minha impressão. Senador, a gente está falando de despesa, né? A principal a principal destino da despesa do governo no ano passado foi para cuidar da pandemia, gastos com estados, municípios, com auxílio emergencial. Um ano após a pandemia, senador, no entanto, o Brasil registra, além de mais de 250 mil mortes, a gente tem há 2 dias aí um recorde seguido de óbitos de Covid-19. O Brasil hoje é o país, tinha para ser o país do mundo com mais mortes, mais mortes por habitantes. Enfim, como é que o senhor avalia a gestão do governo nessa questão? Eu não vou exagerar, mas foi desastrosa desde o seu início. Desde o princípio, como não houve correção durante os últimos 12 meses, o que nós estamos colhendo é algo devastador. O Brasil vive no luto permanente. Ontem foram 1.910, se eu não estiver aqui também equivocado, e dia a dia com perspectivas, até porque os próprios estudiosos, aqueles que de fato mereceriam e deveriam ter merecido, de todos indistintamente, e não tiveram daqueles que têm por obrigação, pelo menos não em tese, mas porque lhes é exigido constitucionalmente de ter um comportamento diferenciado, e não tiveram. Quando a gente começou na expectativa de que houvesse um condutor responsável, e num país, numa república, esse condutor deve ser o presidente da república, deve ser a sua equipe, que deva chamar a todos os demais atores, e aí quando eu falo atores, a sociedade civil, os governantes em nível estadual, em nível municipal, para que pudesse fazer um planejamento sério, um planejamento bem tocado, um planejamento que não desconhecesse as realidades científicas. Isso não aconteceu. Desde março, nós observávamos nas palavras do presidente da República o descaso, o desleixo, a desatenção, a atitude anticristã, tratando uma pandemia que já se verificara de forma tão agressiva nos países europeus como uma gripezinha ou algo que o valha. E aí foram sucessivos os erros quando ele expõe a companheiros seus de trabalho, não aceitando a contraposição ou não aceitando a contestação, demite um primeiro-ministro, um mês depois de ter assumido, o segundo-ministro cai, faz a escolha por um terceiro-ministro, eu não estou fazendo aqui menções às qualidades pessoais, eu estou apenas fazendo menções ao desconhecimento, à formação necessária que o ministro Pazuello deveria ter em relação ao Ministério da Saúde, e assim foram sendo sucessivos os episódios. Quando em agosto nós tínhamos a possibilidade de já definir em negócios entre o governo nacional e alguns laboratórios, entre estes a Pfizer, a aquisição de 70 milhões de vacinas, o governo simplesmente vira as costas e trata de ideologizar um tema que é muito mais grave, que é muito mais sério, de dimensões que são paroxísticas, como eu costumo dizer. Aí não fez. O governo que tem um presidente que desconhece a importância do uso da máscara, que distorce estudos internacionais a dizer que até o uso da máscara poderia gerar consequências danosas, um governante que não leva em consideração as aglomerações, porque ele próprio promove essas aglomerações e, com isso, esquece que a condição que é dada a ele, que é dada a mim, que é dada a você, e aí eu digo nas proporções de um senador da República, de jornalistas bem conceituados, quando vocês falam, vocês sabem que estão falando a muitos, quando vocês se comportam, quando vocês se postam de uma maneira que possa lhes referência
como também o contrário acontece, e o presidente não levou em consideração nada disso. Na semana passada, quando nós tínhamos chegado a 1.700 mortes, o presidente estava fazendo uma carreata como se nada estivesse a acontecer lá no estado do Ceará. Então, tudo isso que nós estamos a lamentar, a lastimar, a deplorar, é fruto ou são frutos do mau começo, da má condução, da ausência de condução. A semana começou com os integrantes do governo fazendo uso de um discurso extremamente maldoso, falando sobre liberações e transferências que são feitas, até mesmo as obrigatórias, aquelas que são constitucionais, como se estivessem sendo recebidos pelos respectivos estados, valores vultosos. Eu vou citar o caso da Paraíba. O governo federal disse que transferiu para a Paraíba 6,5 bilhões. Gustavo, Daniel, para a Paraíba, para o nosso estado, foram 640 milhões. E por que se diz isso? Para se lançar uma narrativa onde provocasse e incitasse a opinião pública a dizer os governantes estaduais e municipais são incompetentes, têm muito dinheiro, receberam muito e não fizeram por quais motivos, porque houve isso, houve desvio dali e da acolá. Ou seja, a conta não bate. A falta de uma programação, de um planejamento, de uma seriedade para tratar sobre esse trauma mundial, faltou-nos desde o início. Agora, senador, justamente por causa dessa postura que o senhor citou, alguns senadores apresentaram um requerimento para instalar uma CPI no Senado e investigar autoridades públicas, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, sobre a pandemia de Covid-19. E o presidente do Senado se recusou a instalar neste momento, alegando prioridade para o auxílio, para a vacina. Qual que é o seu posicionamento? Essa CPI está inevitável agora? Olha, muito francamente, se você me pergunta, eu gostaria, se você assim me confere, fazer e dividir sem fugir a sua pergunta, até porque a outros companheiros eu já respondi. Se você pergunta, há motivos para que uma comissão parlamentar de inquérito ela fosse instalada? Há, de sobra. Motivos há. Né? Mesmo quando alguns companheiros dizem, olha, o Ministério Público Federal está investigando a inação do governo federal na pessoa do ministro Pazuello, até mesmo possibilidades de condutas reprováveis em crime de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Sim, mas isso não significa dizer que alijados estivéssemos ou estejamos, o Congresso Nacional, de também fazer essa investigação. Então, quando você me pergunta, Veneziano, existem elementos, sim, fatos determinados para que essa comissão pudesse ser instalada, eu não tenho dúvidas disso. Agora, se as condições políticas elas são observadas para tanto, há uma diferença. E é por essa razão que, sem querer deixar de compreender as preocupações do senador Rodrigo Pacheco, eu vejo como, nesse instante, delicada, mas que motivos existem para que nós pudéssemos ter o Senado com a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, sim. A gente está caminhando para o final, nosso papo com o editor, mas a gente tem mais uma última pergunta. O MDB, o partido do senhor, não conseguiu eleger o presidente do Senado, teve toda aquela disputa, depois teve uma migração para outro, por candidato Pacheco, depois demorou, o senhor teve que aí disputar a primeira vice no voto, e o partido ficou ainda sem a CCJ, que ficou com o senador Alcolumbre. O MDB está perdendo protagonismo e espaço na casa? Não acredito, não vejo desta forma. Eu penso que o MDB não fez a melhor observação e leitura sob o ponto de vista aritmético, né, na disputa que se dera, porque fiou-se em outros compromissos quando a nossa candidata foi lançada, candidata extraordinariamente competente, a senadora Simone Tebet, que recebera de alguns outros companheiros, e quando eu falo de alguns outros companheiros, eu até menciono a condição de agremiações, que se sendo lançada pelo MDB, apontada como a sua candidata, que assim o foi, quando se excluíram do processo o senador Eduardo Braga, o senador Eduardo Gomes e o senador Fernando Bezerra, eles diziam, olha, senadora Simone, se você for a candidata do MDB, nós votaremos. E aí ela nos expôs isso. Não faltou ela com a verdade para conhecer os demais outros companheiros, bancada de 15 senadores. Quando houve a busca por esses votos, eles não existiam. E aí houve aquilo que vocês bem acompanharam, houve um enfraquecimento. E alguns integrantes
do MDB propuseram que, ao invés de você ir marcar presença a um partido que tem a sua história, que tem a sua condição majoritária no Senado, não lhe cabe só marcar presença, convenhamos. Então, houve, da parte de alguns outros companheiros, a ponderação de que era possível que nós fizéssemos uma composição e não estivéssemos simplesmente fora de uma mesa diretora no Congresso de 81, no Senado de 81, 15 senadores completamente segregados. Isso seria, até para a própria dinâmica administrativa e política da casa, algo indesejável. Mas esse fato de não termos conseguido a presidência e termos ficado em disputa, bom que se diga, como você referenciou, a primeira vice-presidência, não diminui. Eu posso e devo fazer, ao invés dessa percepção, que naturalmente, até compreensivamente, se tenha na disputa interna das duas casas, Câmara e Senado, mas vamos nos ater ao resultado final das eleições de 2020. O MDB teve, até para surpresa de muitos, um desempenho significativo, extremamente significativo. Fez o maior número de prefeituras, você pode até dizer, veneziano, mas as prefeituras de quais grandezas? Fizemos 5 capitais. A gente lastima que uma dessas capitais não mais seja administrada por um membro nosso, porque, lastimavelmente, foi o caso do nosso prefeito Maguito Vilela. Mas, mesmo assim, não deixemos de observar e de constatar que o PMDB se ouve bem nas disputas de 2020. E quero crer, pelo que tenho ouvido, é bom que eu aqui também faça essa menção, porque eu voltei ao MDB nesses instantes. Eu passei 2 anos fora, eu militei durante 15 anos na legenda, fui senador eleito pelo PSD e agora regressei ao MDB. Mas a mim me parece, pelo que ouço, pelo que eu tenho conversado, as expectativas são as melhores possíveis para protagonizar o processo em 2022. Lançando candidato, senador, para fazer frente ao presidente atual? O que o senhor... Eu não desconheço, eu acho que se a gente começa já negando a possibilidade de participar, ou simplesmente dizendo eu vou participar, já vendo que essa participação se dará desta ou daquela forma, acho que você já começa menor, sem presunção, sem pretensões, sem desconhecermos as dificuldades que são próprias para todas e quaisquer legendas. É importante que nós vejamos que há espaço para que nós construamos dentro da legenda e até mesmo, quem sabe, com algumas surpreendentes vindas, essa chance de disputa majoritária. Veneziano Vital do Rego, a gente queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo Candidor, de você, né? A gente continua com você. Queria agradecer muito o meu colega Daniel Vetterman, que é o setorista do Senado, é um grande jornalista. Queria agradecer o Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte, vai fazer a edição final, e agradecer a todos que acompanharam mais um Papo com o Editor, e até a próxima semana. Grande abraço a vocês, eu espero ter contribuído, mesmo que minimamente, com tantos e tantos milhares que acompanham vocês, sempre à disposição. Um abraço.